Deve começar a gravar daqui a pouquinho. Tá, foi. Bom, então só voltando, né? X é uma variável Poisson se o seu suporte é o conjunto dos naturais união zero, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, sem limite superior. E se a função de massa de probabilidade Px for dada por essa fórmula, tá? Px de x igual a E elevado a menos lambda, que multiplica lambda elevado a x dividido por x fatorial. Bom, diferente das outras variáveis aleatórias que a gente viu até agora, das outras distribuições, né, de variável aleatória discreta, a gente não tem uma interpretação imediata, né, para a variável aleatória Poisson. Você tem que fazer um exercício de aproximação da Poisson pela binomial. Isso vai ficar claro mais lá na frente, quando a gente for ver como escrever a Poisson como uma aproximadora da binomial em alguns casos. Tá? Então, o que acontece? Bom, a gente vai usar como notação x tem distribuição Poisson lambda, e aí o lambda ele aparece aqui, tá? Na taxa. Bom, qual a interpretação do lambda? Né? O lambda ele é o valor esperado da variável aleatória e também é a sua variância, tá? No caso da Poisson. Então, a interpretação do lambda é o valor médio que se espera para x quando x tem distribuição Poisson. Então, se x for Poisson 3, quer dizer que, em média, a gente observa o valor 3 quando colhe amostras aleatórias de x. A variância também tem o mesmo valor lambda. Tá? Então, essa é uma característica da variável aleatória Poisson. Então, bom, da onde que surge a Poisson? Né? A Poisson ela surge para modelar o número de eventos raros, tá? Todos com uma mesma probabilidade P. Essa probabilidade P, como o evento é raro, a gente vai assumir que essa probabilidade é bem próxima de zero. Tá? Isso é após um número muito grande de tentativas. Ou seja, você vai ter um número de tentativas N, que é grande, de obter um sucesso, em que esse sucesso é raro de ser obtido. Tá? Em comparação, ele é raro de ser obtido em comparação com o número de tentativas que se faz. A gente vai tornar esse raciocínio mais preciso mais à frente. Tá? Então, no próximo slide, para ser mais preciso. Então, a gente só tem mais uma observação para fazer, né, antes de prosseguir, que é a função de massa de probabilidade, ela é uma função massa de probabilidade válida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas essas probabilidades aqui são positivas, ou iguais a zero, né? Isso quer dizer Px de x maior ou igual a zero, para todo x no suporte, porque tem que ser probabilidades, né? E a gente também tem que o somatório em x no suporte de px de x é igual a 1, tá? Então, por que isso vale, né? Vamos olhar aqui rapidamente. A gente tem como é que é a função de massa de probabilidade? É px de x igual a e elevado a menos lambda, lambda x sobre x fatorial. Aí o que eu vou ter que fazer é calcular o somatório sobre px de x e esse somatório tem que dar 1. Então isso aqui vai dar o somatório com x indo de 0 até mais infinito, de e elevado a menos lambda x sobre x fatorial. Isso aqui resulta em e a menos lambda somatório x igual a 0 até mais infinito de lambda x sobre x fatorial. Isso aqui é igual... Bom, esse somatório é a definição de e elevado a x. Desculpa, de e elevado a lambda. Então vai dar 1, tá? Não sei se vocês já viram isso em cálculo. Em algum dos cálculos vocês veem que esse somatório vai dar e elevado a lambda, tá? Ele pode ser usado como a definição do valor e elevado a lambda. Você vai dizer assim, e elevado a lambda é definido como sendo igual a esse somatório aqui. Tá? Então, beleza. Só para mostrar que está bem definida essa função de massa de probabilidade, porque cada uma dos seus valores é positivo ou zero,
e a soma sobre todo o suporte é igual a 1, tá? Então vamos prosseguir e vamos fazer, antes de mostrar a intuição, né, de onde que sai essa expressão para função de massa de probabilidade, a gente vai falar da esperança da Poisson. Então eu falei para vocês, né, que o valor esperado da Poisson é igual a lambda, né? Que o valor esperado de x quando x é Poisson, lambda, né, o valor esperado é lambda. Então como é que a gente vê isso? Bom, a gente tem que a definição de valor esperado da variável aleatória x, isso é definido como somatório de x, px de x, né? Onde x está no suporte, então x vai de 0 até mais infinito, nesse caso. Aí quem que é o px de x, né? Só olhar aqui em cima, é essa expressão. Então vai dar x é elevado a menos lambda, lambda x dividido por x fatorial. Aí olha, aí olha só o que acontece. Na primeira igualdade, ela está igual a isso aqui, certo? Que é o que deveria ser, exceto que eu estou começando do 1. Tá? Aqui eu estou começando do 1, mas na verdade eu deveria começar do 0. Só que tanto faz eu começar do 1 ou começar do 0, porque quando eu começo do 0, esse termo aqui vai dar 0, certo? Então, na verdade, o somatório está começando do 1, de fato, porque o primeiro termo desse somatório é 0, por causa desse x aqui. Então, eu posso escrever ou assim, dá na mesma. Aí eu vou escrever desse jeito, por quê? Porque aí eu posso cortar esse x com o x fatorial aqui, vai virar x menos 1 fatorial. E aqui onde tinha lambda elevado a x, eu posso pegar um desses lambdas e tirar da esperança. Então vai ficar só lambda elevado a x menos 1 aqui dentro. Aí, olha o que deu. Deu o somatório x igual a 1 até mais infinito, é elevado a menos lambda, lambda x menos 1 sobre x menos 1 fatorial. Bom, quando o x está variando de 1 até mais infinito, então o x menos 1 ele varia de 0 até mais infinito, né? Porque o x varia de 1 até mais infinito, então x menos 1 vai variar de 0 até mais infinito. Então aqui, onde tiver x menos 1, eu posso trocar, se eu fizer y igual a x menos 1, só para mudar a variável, né? Vai dar lambda, no lugar de x igual a 1 até mais infinito, eu coloco y de 0 até mais infinito, e aqui deu E menos lambda, lambda elevado a y, dividido por y fatorial. Aí olha só, isso aqui é a função de massa de probabilidade de uma variável qualquer y, onde y tem distribuição Poisson de taxa lambda, não é? Então esse cara todo vai dar 1, então vai ficar igual a lambda no final das contas. Tudo bem? Tá? Esse truque de ficar colocando x a menos 1 e aí mexer e trocar de variável, a gente fez bastante ele durante a aula passada, que eu deixei disponibilizado lá para vocês. A gente fez isso na binomial, fez isso na variável geométrica, então é uma coisa bem útil de se fazer quando se está calculando o valor esperado. Ficou alguma dúvida nessas contas? Não. Tá, beleza. Então agora vamos falar da variância da Poisson, né? Então, bom, eu tinha falado para vocês que se x é Poisson lambda, então a variância de x também é igual a lambda, é igual ao seu valor esperado. Isso só no caso da Poisson, tá? Bom, então a gente tinha visto que a variância de x pode ser escrita como... Desculpa, cadê? A variância de x, ela pode ser calculada como E de x ao quadrado menos E de x ao quadrado, tá? Esse quadrado aqui é fora do valor esperado e esse quadrado aqui é dentro, tá? Então, beleza, o que acontece? A gente vai ter... esse aqui eu já calculei, esse cara eu já calculei, né, da lambda. Então aqui vai ficar E x ao quadrado menos lambda ao quadrado. Então basta calcular o E de x ao quadrado, tá? Bom, para isso,
o que você tem que fazer? Aqui a demonstração faz dessa forma, tá? Tem outras formas de resolver, mas eu vou partir desse jeito. Você pega a expansão de Taylor de E elevado a lambda, tá? Ou seja, a expressão de E elevado a lambda fica sendo E elevado a lambda igual ao somatório de lambda elevado a x sobre x fatorial, em que x é igual a zero, não, x vai de zero até mais infinito, tá? Então, o que acontece? Se você derivar a expansão de Taylor, você obtém isso aqui, tá? Ops. E aí, se você for calcular a derivada segunda, vai dar isso que está aqui, tá bom? Vamos fazer isso, tá? Então, eu tenho essa expressão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar com respeito à lambda dos dois lados. Então, do lado esquerdo, eu tenho a derivada com respeito à lambda de E elevado a lambda, que dá lambda E elevado a lambda. E aqui eu vou derivar do lado direito essa expressão. Então, derivada de lambda x igual a zero até mais infinito de lambda elevado a x sobre x fatorial, tá? Então, isso aqui, a derivada passa para dentro do somatório. Tem que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer isso, porque esse somatório é infinito, tá? Se fosse o somatório finito, aí você podia passar sem problema nenhum. Aqui também pode passar sem problema nenhum, só que precisa de um argumento um pouco mais formal para justificar isso. Mas tudo bem. Então vai ficar a derivada de x fatorial, tá? Então, qual que vai ser a derivada disso? Bom, a derivada disso aqui vai dar somatório x 0 até mais infinito de x lambda x menos 1 dividido por x fatorial. Tá? Então, vê se não foi o que a gente chegou aqui, né? Tá? E se você fizer duas vezes, você vai chegar nessa expressão. E aí a gente tem que o valor esperado de x ao quadrado vai dar e elevado a menos lambda, somatório x igual a 1 até mais infinito de x ao quadrado, lambda elevado a x sobre x fatorial, tá? Isso aqui por definição do e de x ao quadrado. Então vai dar lambda 2 mais lambda, tá? E aí, bom, uma vez que você já obteve esse valor, para o e de x ao quadrado, é só subtrair pelo valor esperado de x elevado ao quadrado. Então vai ficar lambda 2 mais lambda, menos o valor esperado de x, que é lambda, elevado ao quadrado. Então esse cara vai embora com esse. Então deu lambda. Aí no final das contas, a variância da variável aleatória x também foi igual a lambda, igual ao valor esperado, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não. Tá, beleza. Bom, então a gente já viu que o valor esperado de x e a variância são a mesma coisa, né? No caso da Poisson. Beleza, então a gente sabe, sobre a Poisson a gente só sabe o valor esperado, a variância, a gente tem a expressão da função de massa de probabilidade, aqui eu sempre esqueço de colocar o zero. A gente tem a expressão da PMF, mas eu não mostrei para vocês, tipo, sabe, quais variáveis tem essa distribuição, né? Por que a gente define a variável aleatória Poisson com essa função de massa de probabilidade? E aí, esse slide aqui ele faz a justificativa, né, do porquê que a fórmula da Poisson é essa, com base naquilo que a gente tinha definido antes, né? Eu falei aqui com vocês o quê? Que a Poisson modela o número de eventos raros, né?
todos com a mesma probabilidade, e como os eventos são raros, essa probabilidade P é aproximadamente igual a zero, que ocorrem depois de um número muito grande de tentativas independentes. Então você faz um número muito grande de tentativas para ver se um evento acontece, e esse evento tem que ser raro, tá? E tem que ter a mesma probabilidade de acontecer em cada tentativa que você faz. Tá? Então vamos ver alguns exemplos em que a gente consegue encaixar, tá? Antes de falar dos exemplos, deixa eu só enfatizar o que significa isso do evento raro e das tentativas todas com a mesma probabilidade, probabilidade baixa e independente. Então, eu posso definir uma outra variável aleatória x, tá? Que é uma binomial n e p. E aí o que eu estou dizendo? Eu disse que ele vai ter uma distribuição de Poisson se o número de tentativas for grande, ou seja, se o n for grande, o n grande, e se o p for pequeno, n grande e p aproximadamente igual a zero. Tá? E aí, como você tem tentativas de sucesso ou fracasso, todas independentes, né, e você está contando quantas foram sucesso, a sua variável vai ser binomial, tá? Porque vai ser uma soma de várias Bernoullis, todas independentes, todas com probabilidade π. Então, se você pegar a binomial, que tem essa expressão aqui, e fazer o n grande e o p próximo de zero, você vai ter aproximadamente uma Poisson, tá? Nota que quando eu vou fazendo o n grande, o suporte da variável aleatória binomial, que é truncado no n, né? Ele vai só até nzinho. Esse suporte ele vai aumentando e vai ficando cada vez mais próximo de pegar mais infinito, tá? O que deve ser, tem que ser verdade para poder aproximar uma coisa pela outra. Quer dizer que esse suporte aqui tem que acabar englobando, acabar crescendo indefinidamente, né? Porque o suporte da Poisson vai de zero até mais infinito, tá? Outra coisa o P tem que ser pequeno. A gente vai ver, vai tornar mais preciso aqui mais adiante, que tem uma relação entre N e P que precisa ser satisfeita. O N não pode ser, quando você pensar em P pequeno, o P vai ser pequeno em função do N. Quanto maior o N, menor o P, tá? Então tem que existir essa relação de quanto maior for o N, menor tem que ser o P. Além disso, o P tem que ter um ritmo de crescimento de tal forma que P vezes N é uma constante, tá? Desculpa, o P tem que ter um nível de decrescimento ou decaimento para zero, de tal forma que N vezes P seja constante. Então, o que eu falei para vocês é que o P vai ser uma função de N, então posso colocar P com Nzinho embaixo, e à medida que N vai para mais infinito, a gente tem que Pn tem que ir a zero. Mas é mais forte do que isso. Tem que satisfazer essa relação aqui. O N vezes o P tem que dar lambda. Ou seja, um jeito do Pn convergir para zero quando N converge para infinito é se Pn é igual a, por exemplo, lambda sobre N. Outro jeito é se o Pn for igual a E elevado a menos N, por exemplo. Tá? Aqui tem que ser dessa forma, tá? Não pode ser desse jeito. Por quê? Porque se o Pn decrescer para zero em função de n como E elevado a menos n, quando eu pegar Pn vezes n, isso daqui não vai convergir para lambda quando n for para mais infinito, vai convergir para zero. E aí não pode, tá? Então é nesse sentido. A gente tem que ter o P decrescendo para zero em função de n, de tal forma que n vezes P é lambda, é um valor fixo, tá? Bom, vamos para alguns exemplos e aí a gente vai ver por que a gente vai ver em alguns casos práticos quando que a gente pode falar que y tem distribuição Poisson. Não entendi o que o valor de lambda representa. Tá. Esse valor de lambda, ele está dentro da Poisson, certo? A gente mostrou no slide anterior, não, 2 slides antes, que o lambda é o valor esperado de x, tá? Ou seja, lambda é o valor central da minha variável aleatória x. Quer dizer que x é Poisson, né? Se x é Poisson lambda, então E de x é igual a lambda. E aí o que você tem é isso aqui.
a sua PMF, eu vou colocar aqui x, e aqui eu vou colocar px de x. Tá? Então, a sua PMF vai ser uma função, sei lá, dada dessa forma. Como o suporte é infinito, né, a gente sabe que a PMF tem que convergir para zero à medida que o x aumenta, tá? Porque se convergir para qualquer outra coisa positiva ou divergir, não vai somar 1. Então, a expressão da PMF seria algo assim, para um certo lambda, tá? Isso aqui é para algum lambda. Então, aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3, e assim sucessivamente. E aqui está a probabilidade de cada um desses valores. O lambda, ele é, como a gente viu na última aula, que o lambda ele é o centro de gravidade, né, o centro de equilíbrio de massa de uma barra que tem massa nula, e que eu coloco pesos em cima dessa massa. A posição dos pesos é o suporte da variável aleatória, então tem um peso aqui, outro peso aqui, outro peso aqui, outro peso aqui, assim sucessivamente. E a intensidade dos pesos é a altura, né, da PMF naquele ponto. Então aqui você tem o ponto mais pesado da barra, aqui os outros próximos 2 pontos mais pesados e assim sucessivamente. Então o valor esperado, ele é o centro de massa, ele é o centro de equilíbrio dessa barra. Ou seja, é o valor onde eu tenho que botar o meu eixo de rotação, seria, sei lá, algo aqui talvez. Então esse cara é o meu lambda. Então a interpretação do lambda é isso, qual é a média da Poisson. E como a Poisson significa número de eventos raros, então o lambda vai ficar sendo o valor esperado, ou a quantidade esperada de eventos raros que vão acontecer naquele intervalo, tá? Naquele intervalo de tempo. Fez sentido? Tá. Então vamos para os exemplos, talvez fique mais claro, e aí depois eu faço essa justificativa da binomial. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos de variáveis aleatórias que faz sentido a gente atribuir distribuição Poisson para eles. Então, o primeiro é o número de erros de digitação num livro. Por que raios isso aqui pode ser modelado como uma Poisson, né? Aí a pergunta tem que ser, eu tenho que encontrar uma binomial com n muito grande, ou seja, muitas tentativas, e um p muito pequeno para poder justificar a aproximação pela Poisson. Na verdade, nada no mundo tem distribuição Poisson. As coisas só têm distribuição Poisson aproximadas se puderem ser escritas como uma binomial que o n é muito grande e o p é muito pequeno. Então vamos pensar na questão do livro, né? O erro de digitação é um erro que acontece quando eu coloco um caractere que não deveria estar lá, certo? Então, por exemplo, se eu digitar casa e colocar o Z no lugar do S, é um erro de digitação, porque deveria ser S. Então você pode pensar que cada caractere que você vai digitar, ele tem uma probabilidade de você digitar errado, tá? E essa probabilidade P, se você chamar de P, né, você pode assumir que é muito pequena. Se for uma pessoa que presta atenção quando está digitando, né? Ao contrário de mim, que faço esses slides e está cheio de erro de digitação. Então, o que acontece? Cada caractere é uma tentativa, tá? E aí, cada tentativa vai ter uma probabilidade P de sucesso, eu vou chamar aqui de sucesso, ter um erro, tá? Porque é o que eu estou contando. Então, a probabilidade de sucesso vai ser baixa, né? E aí, então você tem para cada caractere uma tentativa, então ao longo do livro, né, você tem vários caracteres, então o N vai ser muito grande e o P vai ser muito pequeno, porque, enfim, você espera que vai errar poucas vezes, né? Beleza, agora outros exemplos. O segundo que eu coloquei aqui, número de pessoas numa cidade que tenham mais de 100 anos. Como é que a gente consegue encaixar isso numa binomial com N grande e P pequeno? Bom, a gente pode pensar que cada pessoa na população dessa cidade é uma tentativa, tá? Então você vai pensar em olhar uma pessoa aleatoriamente e perguntar para ela qual é a idade, tá? Então você tem numa cidade, vamos botar, sei lá, o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito grande, né? Então você tem muita gente no Rio de Janeiro, né? Sei lá, não sei qual é a população, talvez alguns, não sei se chega a ser alguns milhões, mas sei lá. É um valor muito grande. Então você tem um número de tentativas muito grande, e como tem poucas pessoas acima de 100 anos, a probabilidade de sucesso é baixa, tá?
Então também poderia ser englobado aproximadamente com mial com N grande e P pequeno. Então pode ser aproximado por uma Poisson. A gente pode pensar também no número de telefonemas recebidos ao longo de um dia. É legal pensar nessa questão do tempo, né? A gente vai ver que tem 2 exemplos que lidam com o tempo. Como é que você pode pensar, então, nesse caso, em uma Poisson? Bom, você pode pensar que a cada segundo do dia você tem uma probabilidade de receber ligação de alguém, tá? Como o dia tem vários segundos, né, a quantidade de tentativas é muito grande. E a probabilidade de alguém te ligar dentro de um intervalo de 1 segundo é muito pequena. Então, nesse caso, você espera que possa aproximar por uma Poisson esse número de ligações que você vai receber, tá? E se você for diminuindo cada vez mais o tempo que você vai, a unidade de tempo das suas tentativas, vai ficando cada vez mais próximo da Poisson, certo? Você pode pensar em um décimo de segundo, a probabilidade de sucesso naquele décimo de segundo é muito pequena. E o número de tentativas ao longo do dia, quando você tem um décimo de segundo fazendo cada tentativa, vai se tornando cada vez maior. Beleza, vou dar um exemplo. E você também tem o número de clientes que chegam num banco, que é a mesma coisa. Você pode pensar que a cada unidade de tempo muito pequena chega uma pessoa no banco ou não chega uma pessoa no banco. Então, o número de pessoas que vai chegar ao longo do dia é o número de tentativas, ou seja, a cada segundo, digamos assim, você conta quantas pessoas que estão chegando no banco. Então, provavelmente vai ter poucas pessoas a cada segundo, então o P vai ser pequeno e o N vai ser grande, tá? Eu só queria colocar... Bom, deixa eu ver se eu consigo avançar logo para um exemplo. E depois eu volto para dar a justificativa, então, da binomial, tá? Então, vamos fazer esse exemplo 1 aqui. Aí, quando eu terminar ele, eu vou para a justificativa da binomial. Deixa eu trocar isso aqui, que fica meio feio escrever só com vermelho. Então, bom, esse exemplo aqui é para ilustrar a taxa da Poisson, tá? Então, a taxa da Poisson vai depender da unidade que você está usando. Vamos tomar essa questão daqui, que se eu coloquei certo, ela foi uma questão de prova de 2011/2. Então, o número de pessoas que comparecem a um certo evento tem distribuição de Poisson com média de 5 pessoas por dia. Então, se eu colocar aqui X, é o número de pessoas que comparecem ao evento ao longo de um dia. Então, a questão me diz que X tem distribuição Poisson, para não confundir com P, vou colocar aqui Poisson, com taxa lambda, tá? Em que lambda a média é de 5 pessoas por dia, tá? Então, lambda igual a 5 pessoas por dia. Tá? E aí a primeira pergunta é: qual a probabilidade de chegarem no máximo 2 pessoas em um dia? Bom, como a pergunta está sendo feita com respeito a um dia, eu posso manter essa mesma Poisson aqui, tá? Essa mesma taxa, porque está a taxa diária. Então, ele está perguntando a probabilidade de x ser no máximo 2 pessoas. Isso aqui é P de x ser igual a 0, mais P de x ser igual a 1, mais P de x igual a 2. Ou seja, isso aqui vai dar... Aí agora vamos colocar lá em cima para olhar qual é a fórmula. Tá... Cadê? Aqui. Então, vai ficar E elevado a menos lambda, que multiplica 0... Não, desculpa, que multiplica
lambda elevado a zero, zero fatorial, mais menos lambda, lambda elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais elevado a menos lambda, lambda elevado a 2 sobre 2 fatorial. Tá? Bom, isso aqui vai dar elevado a menos lambda, mais lambda elevado a menos lambda, mais lambda 2 sobre 2 elevado a menos lambda. Aqui, para lambda igual a 5, tá? Que é a taxa, que é o número de pessoas. Então, basta substituir, né? É menos 5 mais 5 é menos 5 mais 5 ao quadrado, que é 25 sobre 2, é elevado a menos 5, tá bom? Tá? Então, aqui, na questão, ele já disse para você que era Poisson, tá? O número de pessoas que aparecem por dia, né? Mas não precisava ser dito isso, né? Porque você pode sempre pensar, bom, então esse X é o número de pessoas que comparecem no evento ao longo de um dia, então você pode pensar em cada segundo como sendo uma tentativa de aparecer uma pessoa, tipo, você fica parado na porta e espera. A cada segundo você olha, chegou alguém? Provavelmente não. Chegou alguém? Provavelmente não. Quando alguém chegar, vai ter chegado em um determinado segundo. Então você tem um número de tentativas muito grande, uma probabilidade de sucesso muito pequena, né? Porque você não espera que com alta probabilidade a cada segundo vai chegar alguém, né? E então, nesse caso, é uma binomial com n muito grande e com p muito pequeno, então se aproxima por uma Poisson. E qual Poisson que você vai usar para aproximar? Bom, você vai usar uma Poisson que seja determinada pela média. Como ele diz que a média é de 5 pessoas por dia, então você vai usar o lambda igual a 5, tá? E aí deixa eu só colocar ir para o exemplo 2, porque ele trata da questão da taxa da Poisson, tá? Isso aqui é muito importante. A taxa, ela depende de qual é a unidade de tempo que você está usando. Então, no item B, a gente tem qual é a probabilidade de que 3 pessoas compareçam ao longo de 2 dias. O meu X anteriormente era ao longo de um dia só, tá? Cadê? X é o número de pessoas que comparecem ao evento ao longo de um dia. Agora eu tenho que ter uma outra variável aleatória, y, que vai ser, bem parecido, o número de pessoas que comparecem ao evento, ao evento ao longo de 2 dias. Então só mudou o tempo, né? Ao longo de 2 dias. Tá? Então tudo bem. Qual é a distribuição de y? Bom, ela vai continuar sendo Poisson, concordo? Porque o mesmo raciocínio de ter várias tentativas com probabilidade de sucesso em cada uma muito baixa, vale para um dia, vale para 2, tá? Em 2 dias, o que você vai ter é que você vai ter ainda mais intervalos de 1 segundo, ou pode ser até menos, tá? Você que escolhe, mas que seja um intervalo pequeno, e cada evento desse tendo a mesma probabilidade, ou seja, a mesma probabilidade das pessoas chegarem. Então, o y, como o y é em 2 dias, eu sei que chegam 5 pessoas por dia, então a cada 2 dias chegam 10. Então, tem que mudar essa taxa, tá? A taxa tem que passar a ser 10. Então, o lambda fica sendo 10 pessoas em 2 dias. Tá? 10 pessoas em 2 dias. Aí é fácil, é só repetir, né? E aí ele pergunta qual é a probabilidade de que 3 pessoas compareçam ao longo de 2 dias. Esse é o P de y igual a 3, em que y tem essa distribuição Poisson aqui, ou seja, vai dar E elevado a menos lambda, lambda x, lambda elevado a 3 sobre 3 fatorial, tá? Aí é só voltar lá de novo e olhar a expressão. Aqui. Só que aqui é quando x é igual a 3, porque são 3 pessoas, tá? Então, isso aqui vai dar menos 10, porque o lambda é igual a 10. 10 elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Tá bom? Ficou alguma dúvida nesse exemplo? Acho que é bem tranquilo, né?
A parte talvez mais complicada é você pensar em uma binomial que tem várias tentativas e que cada tentativa de sucesso tem probabilidade muito baixa de acontecer. Mas deu para ter uma visualização um pouco mais concreta do que a Poisson significa com esse exemplo? Sim. Ah, beleza. Professor, Oi, pode falar. então, a diferença do item A de ter ficado probabilidade de x menor ou igual a 2 e no B de ter ficado y igual a 3 é porque no item A fala que é no mínimo duas pessoas, ou seja, pode Numa... ser 2, mas pode ser menor do que 2, né, no caso. Isso, Ah, isso, entendi. isso. E no item No B já é máximo mais, duas. no item B já é mais exato, né? Por isso que ficou já o y igual a 3, né? Isso, isso. Uhum. Entendi. Beleza. Obrigado. De nada, de nada. Então eu só queria fazer com. Oi, alguém quer perguntar? Não? Então, antes de passar para outros exemplos, a gente vai ver aqui outros casos que são um pouquinho mais difíceis que esse, tá? Então, antes de ver isso, eu quero fazer com vocês a conta que justifica pensar a Poisson como a binomial que n é grande e p é pequeno, tá? Eu acho que não sei, pelo menos quando eu estava aprendendo, quando eu aprendi isso pela primeira vez, isso ficava muito macetado. Primeiro que o meu professor nunca falou que frisou essa questão da Poisson ser aproximada por uma binomial que o n é grande e o p é pequeno. E nossa, uma segunda coisa é que, tipo, da onde sai isso, né? Para mim é muito estranho. E por que essa probabilidade aqui, e por que a PMF tem que dar esse valor? Então, eu vou fazer umas continhas aqui com vocês, tá? Não vai ser difícil, é só tentar acompanhar sem se perder. Qualquer coisa, vocês me falem, tá? Então, eu vou colocar aqui, né? Eu tenho x binomial np, tá bom? E aí eu tenho n grande e o p pequeno. P pequeno, como P é probabilidade, quer dizer P próximo de zero, tá? Aí eu preciso que NP seja aproximadamente fixo, de tal modo que N vezes P é igual a lambda, tá? Então eu vou colocar aqui o NP tem que dar lambda, tá? Vê se isso faz sentido, essa relação. Porque quem é NP? NP é o valor esperado da binomial. E quem é lambda? É o valor esperado da Poisson. Ou seja, como eu vou pegar uma Poisson para aproximar uma binomial, né, que tem número de tentativas n e número de sucesso e probabilidade de sucesso p, eu tenho que pegar uma Poisson que faça sentido para aproximar. Como a Poisson, o único parâmetro dela representa a média, eu tenho que pegar a média de tal forma que a média bata com a média da binomial, tá? Porque se a minha binomial tem uma média, sei lá, tipo de pessoas que chegam por dia, né, no evento de 5 pessoas, eu não posso pegar uma taxa lambda igual a 20, tá, de pessoas por dia para poder aproximar. Eu tenho que pegar uma taxa que coincida com o valor esperado da binomial. Então, por isso, essa relação do NP ser igual a lambda. E aí, bom, eu vou colocar então o y como sendo uma Poisson de parâmetro lambda, tá? E aí, o que eu quero mostrar eu quero mostrar que o limite, quando n for para mais infinito, do px de x'inho, é igual ao p de y de x'inho também, para todo x'inho pertencente aos naturais, união zero. Tá? Tudo bem isso? Por quê? Porque a gente viu que uma coisa que caracteriza a distribuição de uma variável aleatória é a PMF. Então, se a PMF de x e de y forem iguais em todos os pontos do seu argumento, né? Então, as variáveis aleatórias x e y terão a mesma distribuição, né? Ou seja, isso implica x e y
x e y tendo a mesma distribuição. Bom, então vamos lá, vamos começar pela PMF de x. Isso aqui lembra lá da binomial, é o número de tentativas, n, e eu vou ter x sucessos, então tem que escolher dentre uma sequência de n, x para ser sucesso, cada sucesso com probabilidade p, cada fracasso com probabilidade 1 menos p. Tá? Então, isso aqui eu posso escrever como n fatorial dividido por x fatorial, que multiplica n menos x fatorial. Aqui é n. Aqui p, x, 1 menos p, n menos x. Agora, o que eu vou fazer vai ser, eu estou pegando lambda igual a n vezes p. Então, lambda igual a n vezes p. Então, p é igual a lambda dividido por n, tá? Eu estou supondo que para todo n vale essa relação aqui. Então, eu posso fazer algumas trocas, né? Posso colocar n fatorial dividido por x fatorial, n menos x fatorial, que multiplica, o p vai passar a ser lambda sobre n, x, e 1 menos p vai passar a ser 1 menos lambda sobre n, tá? Elevado a n menos x. Aí agora eu vou fazer algumas simplificações, tá? Primeiro, eu vou fazer com cores diferentes para enfatizar. Eu vou ter essa parte aqui, eu posso escrever como n fatorial, que multiplica n multiplica n menos 1, multiplica n menos x mais 1, tá? Dividido por n menos por x fatorial, tá? O que eu fiz foi, eu peguei, quando começar a aparecer n menos x aqui em cima, n menos x, n menos x mais 1, blá, 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 eu vou cortar fora. Vou cortar com esse fatorial aqui, tá bom? E aí vai ficar dessa forma. Vezes lambda elevado a x sobre x fatorial vezes aqui, deixa eu apagar. Agora aqui, essa parte eu vou escrever como sendo 1 menos lambda sobre n elevado a n, dividido por 1 menos lambda sobre n elevado a x, tá bom? Então não tem mistério, né? Só que, e aqui não é x fatorial aqui embaixo. Aqui é n elevado a x. Tá? Então só o que eu fiz foi separar aqui esse expoente, coloquei o n aqui em cima e o x aqui embaixo. Aqui fica lambda elevado a x, n elevado a x. E essa parte aqui eu fiz alguns cortes. Tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu vou só trocar a ordem desse cara com esse, e aí eu vou olhar vários limites que vão aparecer. Então vai dar n, n menos 1, n menos x mais 1. Agora aqui, nessa fração, eu vou colocar n elevado a x. Agora, eu vou colocar aqui em verde, vai ser lambda elevado a x sobre x fatorial. E aqui em azul mais escuro, vai ficar 1 menos lambda dividido por n elevado a n sobre 1 menos lambda dividido por n elevado a x, tá? Então, só o que eu fiz foi trocar de posição esses dois caras aqui no denominador. Aí eu vou olhar agora o limite quando n for para mais infinito, porque eu estou fazendo o número de tentativas da binomial crescer indefinidamente. Então, vou olhar o limite para todos esses caras aqui. Então, vamos olhar n, vou escrever aqui limite, quando n vai para mais infinito, dessa primeira expressão, n menos 1, que multiplica n menos x mais 1, e aqui vou dividir por n elevado a x.
o que é esse limite quando n vai para mais infinito? Lembrando lá do cálculo 1, né? Aqui eu vou ter quantos fatores? Eu tenho x fatores, certo? Aqui nesse produto. Eu vou fatorar cada um deles colocando o n em evidência. Então, eu vou colocar em evidência o n elevado a x, porque eu vou tirar o n em evidência daqui, um n em evidência daqui e outro dali, assim sucessivamente. Então, vai ficar 1, que multiplica 1 menos 1 sobre n, porque eu tirei um n daqui de dentro, multiplicando. E aqui no final também vou tirar um n, então vai dar 1 menos x mais x menos 1 sobre n. Esqueci do limite. Limite, quando n vai para mais infinito. E aqui x elevado, aqui n elevado a x. Desculpa. N elevado a x. Aí esse n elevado a x corta com esse. Eu tenho o limite quando n vai a infinito dessas parcelas aqui, tá? Todas essas parcelas vão convergir para 1. Então isso aqui vai dar 1, tá? Ok, vamos descendo. Então essa primeira parte aqui, essa parte aqui deu 1. E agora vamos olhar para o que está em azul, tá? Então, o que está em azul eu vou separar como limite, quando n vai para infinito, de 1 menos lambda sobre n elevado a n, que é primeiro essa parte daqui, tá? Bom, essa parte é o quê? É aquele limite fundamental do cálculo, né? Vai dar n elevado, vai dar e elevado a menos lambda, tá bom? E o outro limite que está embaixo, limite quando n for a infinito, de 1 menos lambda sobre n elevado a x. Isso aqui vai ser o quê? Bom, o x está fixo, né? Quando n vai para mais infinito, essa parte dá zero, isso aqui dá 1. Ah, então beleza. Então olha só o que eu cheguei. Eu cheguei no final das contas, eu vou chamar isso aqui de asterisco. Então eu cheguei que o asterisco é igual a... Essa parte deu 1 vezes... Essa parte eu não mexi. Lambda elevado a x sobre x fatorial. E essa parte aqui deu... O numerador deu 1, deu e elevado a menos lambda. E o denominador deu 1, o limite. Então, olha só, deu igualzinho a PMF da Poisson, né? E elevado a menos lambda, que multiplica lambda elevado a x, dividido por x fatorial, tá? Ou seja, o que eu mostrei? Eu acabei de mostrar que se eu pego a PMF da Poisson, da binomial, né? Faço o n tender a infinito e digo que P, que é a probabilidade de sucesso, decresce com n dessa forma, né, como sendo lambda sobre n, então isso quer dizer que no limite a binomial vai ter a distribuição da Poisson, tá? Vai ter essa distribuição aqui da Poisson. Tudo bem? Então, vou só colocar aqui de novo para ficar mais bonitinho. Então, isso aqui mostra que, de fato, a Poisson é um limite da binomial. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Essa demonstração é um pouquinho longa, eu acho, mas sei lá, talvez eu tenha demorado tempo demais. Mas não tem nada acontecendo, só o que eu fiz foi um monte de algebrismo e calculei o limite de cada parte. Tá? Tem uma falha nessa demonstração. Ela não vale exatamente, mas é só uma forma de vocês de ajudar no convencimento de que uma distribuição vai convergir para outra. Alguém notou alguma falha nessa demonstração que eu fiz? O problema está aqui, olha. Tá? Essa parte não foi formalmente justificada. Por quê? Quando n vai para infinito, tudo bem, essas parcelas aqui convergem para 1. Só que o número de parcelas vai para infinito, né? Então, assim, eu fui leviano em chamar tudo, em dizer que tudo isso aqui vai convergir para 1, então o limite vai convergir para 1. Porque eu não posso fazer isso se o número de parcelas crescer com n também, tá?
Então precisaria de um argumento um pouco mais formal, dá para fazer usando, por exemplo, função característica de variável aleatória, que é uma coisa muito mais avançada que a gente não vê no curso, mas a demonstração é mais formal. Eu quis fazer assim porque eu só uso coisa de cálculo para demonstrar. Tem esse problema, né? Essa questão de, eu estou fazendo um acochambramento aqui, eu na verdade não posso fazer isso, mas, enfim, eu só posso em alguns casos, e eu não mostrei que nesse caso vai dar para fazer, tá? Então ficou meio que essa pendência aqui, tá bom? Mas enfim, eu vou deixar assim, porque eu acho que já foi complicado o suficiente usando essa parte forte, né, na demonstração, esse resultado, que eu deveria ser mais cuidadoso para mostrar, tá? Mas enfim, pelo menos foi uma justificativa de que serve como distribuição limite para binomial, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não. Beleza, então vamos prosseguir, né? Isso aqui foi só para justificar a Poisson como sendo o limite da binomial. Então, é sempre difícil fazer essa barrinha rolando para baixo. Então vamos ver mais alguns exemplos, tá? Esse exemplo aqui ele é legal porque ele também vai ajudar a ver coisas da parte do capítulo 1, tá? Então aqui a gente tem uma empresa que faz um transporte de material por meio de caminhões e o volume de encomendas que ela recebe oscila no tempo, tá? Então não é certo, não é uma coisa determinística que a cada dia ela vai receber o mesmo número de encomendas. Então admita que escolhendo ao acaso um dia de trabalho, então você pegou um dia qualquer de trabalho e aí o número de entregas a serem feitas naquele dia segue uma distribuição de Poisson com média de 5 entregas por dia. Então se eu chamar de X se eu chamar de X o número de entregas no dia, né? Número de entregas feita por essa empresa no dia. Então eu tenho que X é uma Poisson. Aí tem que prestar atenção para a taxa, né? Como ele disse que a taxa média é de 5 entregas por dia, então a média da Poisson, que é o lambda, é igual a 5. E já está na unidade certa, porque X está em dia e a taxa também está em dia. Então, a empresa pode contratar por empreitada trabalhadores autônomos que constam de uma lista de 6 nomes. Tá? Então, todos eles têm a mesma chance P de virem a ser contratados para servir na empresa, e existe independência entre as decisões de contratar ou não relativas aos diversos trabalhadores da lista. Tá? Então, qual é a probabilidade, a pergunta, qual é a probabilidade de que nesse dia sejam feitas no máximo 4 entregas, dado que ocorrerão pelo menos 3 entregas? Então isso aqui é o que? P, X é o número de entregas no dia, né? Então P de X ser no máximo 4, dado que ocorrerão pelo menos 3 entregas, né? Dado que X é maior ou igual a 3, tá? Ou seja, isso aqui é P de X, X menor ou igual a 4, interseção X maior ou igual a 3. Dividido por P de X maior ou igual a 3, tá? Bom, isso aqui é da definição de probabilidade condicional. A probabilidade de um evento dado o outro é a probabilidade da interseção dos dois dividido pela probabilidade do outro, tá? Então isso aqui vai dar o que é a interseção de x menor ou igual a 4, x maior ou igual a 3? Isso aqui é P de x pertencer ao conjunto 3, 4, né? Dividido por P de x maior ou igual a 3. Isso aqui vai dar P de x igual a 3 mais P de x igual a 4. Dividido por P de x maior ou igual a 3. Tá? Então, bom, aí fica fácil, né? Eu posso colocar, deixa eu só trocar aqui. Porque aqui embaixo, isso aqui vai dar uma soma infinita, certo? Porque o x varia de 0 até mais infinito. Ao invés de calcular uma soma infinita, eu prefiro calcular uma soma finita. Então, vou colocar 1 menos P de x igual a 0, menos P de x igual a 1,
menos, eu vou colocar aqui mais, né, e aqui na linha de baixo menos P de x igual a 2, tá? Ficou ruim essa forma de escrever, mas dá para entender que o que eu estou colocando aqui é tudo no denominador, né? Bom, e aí é só usar as probabilidades da Poisson, tá? Isso aqui vai dar E elevado a menos lambda é 5, né? Vezes lambda. Deixa eu passar lá para cima para vocês terem a distribuição da Poisson. Tá aqui, tá? Então lambda é 5, então vai ficar 5 elevado a 3 fatorial, que multiplica E elevado a menos 5 elevado a 4 sobre 4 fatorial, que é mais. Aqui vai dar 1 menos E elevado a menos 5 vezes 0 elevado a 5 elevado a 0 vai dar 1 e 0 fatorial vai dar 1, menos E elevado a menos 5 vezes 5, menos E elevado a menos 5 vezes 5 ao quadrado sobre 2 fatorial, que é 2, tá? Bom, então é só resolver essa expressão aqui. Cadê? Bom, isso aí conclui, depois tem que ver quanto é que deu isso. Alguma dúvida? Professor, Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso aí, você, no numerador, né? No caso, a probabilidade de x menor que 4, interseção com x maior ou igual a 3. Eu uhum. achava que tinha que multiplicar as probabilidades. Isso não tem sentido nenhum, né? Entendi. Olha, pode ser, só vai ter sentido se as variáveis, se os eventos forem independentes, né? Tem esse eu Não fiquei é? Mas é pensando uma boa nisso. pergunta. Tem sempre que prestar atenção nisso. Por exemplo, aqui, isso aqui é um evento A, isso aqui é um evento B, né? Esse evento A é x menor ou igual a 4. Mas o x menor ou igual a 4 depende do x ser maior ou igual a 3, né? Porque se eu sei que o x é maior ou igual a 3, isso altera a chance do x ser menor ou igual a 4, concorda? Entendi. É Porque é a verdade. mesma variável aleatória. Se fossem variáveis aleatórias diferentes e as variáveis fossem independentes, aí podia. Se aqui Poderia. fosse um x menor ou igual a 4 e aqui fosse um y maior ou igual a 3 e, isso aqui é importante, e x independente de y, não basta as variáveis serem diferentes, elas têm que ser independentes também. A gente vai ver lá na frente o que isso significa. Aí eu posso separar, multiplicando, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada? Bom, na verdade não precisa nem chegar lá na frente para ver que é isso, né? Porque a gente vai definir a independência de duas variáveis aleatórias como sendo qualquer evento envolvendo a primeira variável aleatória, envolvendo apenas a primeira variável aleatória, tem que ser independente de qualquer evento envolvendo só a segunda variável aleatória. Então, se a gente tiver x e y independentes, a gente vai ter que x menor ou igual a 4 vai ser um evento independente de y maior ou igual a 3 pela hipótese de independência, tá? E aí eu vou poder separar multiplicando, mas em geral, quando é a mesma variável aleatória, eu tenho que separar somando. Tá? Mais alguma pergunta? Então, beleza, vamos lá. Eu vou ter... De nada, Lucas. Então, na pergunta B, né? Quais são os valores possíveis de P se a probabilidade de serem recrutados exatamente 3 empregados dessa lista, de 6 empregados, é igual a 0,27648? Como assim? Bom, então vamos ver esse segundo ponto aqui para tentar entender o que isso quer dizer. Quer dizer que ele vai contratar de uma lista profissionais autônomos, e aí ele tem uma lista de 6 nomes. Aí ele diz, todos eles têm a mesma chance P de virem a ser contratados para servir a empresa naquele dia. Aqui não está explícito, sei lá, eu não gostei muito de como a questão foi redigida, porque o que acontece é assim, você vai para cada nome da lista, você vai perguntar, eu vou escolher esse cara ou não? E isso vai acontecer com uma probabilidade Pzinho, tá? Então, eu vou pensar aqui, vou colocar um YI como sendo o iésimo nome da lista é escolhido.
Então aqui vai existir um y1, um y2, assim sucessivamente, até um y6, tá? Então o yi vai ser igual a 1 se o iésimo for escolhido e 0 caso contrário. Y igual a 0 caso contrário, tá? Não ficou muito claro pela descrição, eu achei pelo menos, né? Talvez na pergunta fique mais claro, né? Quais são os valores possíveis de P se a probabilidade de serem recrutados exatamente 3 empregados da lista 6? Também não ficou muito claro. Mas a questão foi feita com esse intuito, tá? Então o que acontece? Eu vou ter para cada nome da lista, eu vou sortear com uma probabilidade P se aquele nome vai ser contratado ou não. Era isso que esse item aqui deveria estar dizendo com palavras. Então a gente vai ter yi, vai ser Bernoulli, tá? Por que Bernoulli? Bom, porque é uma indicadora, só pode ser 0 ou 1, e a probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de escolha daquele nome é P, para todo i, tá? Para todo i. Pertencente a 1 até 6. E também os yi são independentes, então vou colocar aqui são independentes. Então, quem fica sendo o número de contratados, né? Ele está perguntando aqui está dizendo que a probabilidade de serem recrutados 3 empregados é igual a isso aqui. Então eu tenho que definir uma variável aleatória que eu vou chamar de y, que vai ser o número de contratados. Ou seja, é o somatório de 1 igual a 6, de y. O número de contratados não vai depender do número de entregas nesse dia? Na verdade, não. Pelo texto da questão, não. Faria sentido, né? Porque se, por exemplo, se ele tiver... Em média são 5 entregas por dia, mas se eu tiver que fazer 10 entregas, é só um número médio, que é 5, né? Mas pode ser que naquele dia eu tenha que fazer 10. E aí com 10 entregas eu preciso de mais trabalhadores, né? É o que faz sentido na minha cabeça. Mas aqui na questão ele não comenta nada sobre isso, né? Foi nesse sentido que você perguntou da dependência? Isso, Pois é estranho. Mas, sei lá, né? Como a questão não fala nada. É como se fossem coisas independentes, né? Por exemplo, essa parte aqui do item 2, ela não precisa do item 1, não precisa de nada dessa poisson para poder fazer essa definição, né? De número de trabalhadores recrutados, né? É esquisito, eu não precisaria falar de Poisson para abordar esse item 2 aqui. Mas enfim, né, sei lá, a questão foi feita assim, né, meio que é estranho, para mim é esquisito. Na minha defesa, eu não estava na UFRJ em 2017 quando essa questão foi criada, então não é culpa minha. Não, tudo bem, só estou brincando aqui. Então, a questão principal eu vou ter que o número de contratados vai ser a soma dos YIs, e como eu estou somando várias Bernoullis independentes, a gente já viu que isso aqui resulta numa binomial de parâmetro 6 e probabilidade de sucesso P. Esse parâmetro 6 ele vem da somatória, né, das Bernoullis. Então, ele está perguntando quais são os possíveis valores de P se a probabilidade de serem recrutados exatamente 3 empregados, né, nessa lista de 6 foi igual a esse valor. Então ele está dizendo que P de Y igual a 6, que é igual a, na binomial, isso aqui dá quanto? Isso aqui vai ser 6, eu escolho 6, porque Y igual a 6 são 6 sucessos, né? Então, sucesso aconteceu 6 vezes, né? 6 não, ele está perguntando a probabilidade de ser igual a 3. Então, aqui vai ser 3, 6, 3 a 3, P elevado a 3, 1 menos P elevado a 3. É isso? E ele está falando que isso é igual a 0,27648, tá? Beleza? Então, teria que fazer essa continha daqui, né?
Então, bom, eu vou deixar aqui só porque ele já fez as contas, então eu consigo avançar mais rápido. Então, P de T ser igual a 3, se você fizer essa conta daqui, vai dar 20, né? Então, vai ficar P1 menos P elevado ao cubo. E aí você pode separar como P1 menos P, tudo isso elevado ao cubo, né? Isso igual a esse valor. Então, o que eu teria vai ser 20 P1 menos P elevado a 3 igual a esse valor aqui. Então, eu vou ter P 1 menos P igual a raiz cúbica disso aqui dividido por 20. Tá? Bom, isso aqui, depois que eu fizer a conta, vai dar uma constante. E você tem uma equação do segundo grau com... vai ter uma equação de segundo grau, né? P vezes 1 menos P igual a constante. E aí tem que resolver. E aí resolver a equação vai ser fácil, né? Você pode usar, sei lá, Bhaskara ou qualquer coisa que você queira, né? Completar quadrado, sei lá, tem vários jeitos. Então, a questão é chegar numa equação do segundo grau, né? E aí você tem que notar essa coisa de... Você pode pensar, isso aqui é uma equação de sexto grau, né? Mas na verdade você consegue reduzir para uma equação de segundo grau com esse macete de colocar o expoente aqui e aí vai virar raiz cúbica, né? E você fazendo o Bhaskara, ou o que quer que você queira fazer, completando o quadrado, enfim, você pode chegar você vai chegar a duas raízes, duas raízes para P. E aí você tem que ver, para serem raízes possíveis, tem que estar entre 0 e 1, porque P é uma probabilidade. Tá? E aí, se você verificar, as raízes vão ser 0,6 e 0,4. Tá? Então, isso aqui pode ficar como exercício para vocês fazerem. E aí, como as duas estão entre 0 e 1, então pode ser qualquer uma das duas. Então, ou a probabilidade de sucesso é 0,6, ou então a probabilidade de sucesso é 0,4. Tá? Fez sentido, pessoal? Fez. Tá? Bom, então tem mais um exemplo. Como fala, tem bastante tempo, então a gente pode completar. Então vamos olhar para esse exemplo aqui. Aqui eu não digo nada sobre a distribuição de probabilidade. Então vamos ver. Nesse exemplo 3, a gente tem um livro com 100 páginas. Esse livro possui em média de 500 a 600 caracteres por página e um total de 50 erros tipográficos. A questão pede, calcule a probabilidade de que uma página desse livro tenha 2 erros tipográficos. Talvez soe estranho isso, porque não tem nenhuma distribuição sendo dita aqui, né? Então a gente tem que pensar qual seria uma distribuição razoável. Bom, eu posso pensar, por exemplo, em uma página do livro, né? Vou definir aqui X como sendo o número, ele pergunta a probabilidade de que uma página tenha 2 erros. Então eu vou definir como X o número de erros nessa página, tá? Na página, em uma página. Bom, e aí vamos ver qual seria a distribuição de X, né? Bom, uma página vai ter vários caracteres, né, em geral entre 500 e 600. Então isso aqui seria uma Bernoulli, uma binomial, de parâmetros, sei lá, algo entre, vou botar n aqui, onde n está entre 500 e 600. Tá? E aí, cada caractere que aparece lá vai ter probabilidade de ser um caractere errado, de ser 50 dividido por n, né? Isso aqui é a probabilidade de um caractere qualquer estar errado. Então eu fixei um caractere qualquer, como tem 50 caracteres no livro, na verdade não é isso, né? Na verdade é 50 dividido por n vezes 100, né? Aproximadamente, porque isso aqui tem 100 páginas, né, esse livro, e eu tenho 50 erros tipográficos ao longo do livro, então a probabilidade de um caractere estar errado vai ser 50 dividido por n vezes 100, tá?
Isso aqui, então, vai ser uma binomial 50 divididos por n vezes 100, tá? Então, o que acontece? Esse n aqui está bem grande, né? Esse n é grande. E o p é pequeno. Tá? Então, fez sentido por que é binomial? É binomial porque a cada caractere, por exemplo, aqui tem um caractere, aqui tem um caractere, aqui tem um caractere que é o espaço, aqui tem outro caractere, e assim sucessivamente. Então, para cada caractere desse, eu tenho uma probabilidade de estar errado, né? E aí, bom, cada entrada dessa, cada probabilidade de erro é bem baixa, é 50 dividido por n vezes 100, em que n, no melhor dos casos, n é igual a 500, né? Então, vai dar 50 sobre 500 vezes 100 aqui. Então, essa probabilidade de sucesso é bem baixa e o n é bem grande, que o n vai ser o número de caracteres que tiver naquela página, tá? Então, eu posso aproximar isso por uma binomial. Por uma Poisson. Binomial ele já é. Então, eu posso dizer x é aproximadamente Poisson. Beleza, agora eu tenho que dizer quem é a taxa. Poisson lambda, né? Qual é a taxa que eu vou escolher? Bom, a taxa é a média, certo? Lambda é igual ao valor esperado de x. E quem é o valor esperado do meu x original? Tá? O valor esperado do meu x original, né, vai ser igual a n vezes p, que é igual a n vezes 50 dividido por n vezes 100. Tá? Ou seja, meio. Por que n vezes x? Porque são 100 páginas, certo? Eu estou dizendo aqui, olha, que um livro de 100 páginas tem, em média, 500 a 600 caracteres por página e um total de 50 erros tipográficos, né? Ou seja, como cada página, né, tem... como o livro tem 100 páginas, né, então o número de caracteres naquela página, eu estou supondo que é n, que é um valor que eu não conheço, entre 500 e 100, tá? E aí o número total de caracteres vai ser n vezes 100, tá? Porque tem n caracteres naquela página, em média vai dar n vezes 100, tá? Tudo bem? Ou seja, a probabilidade, o lambda deu meio. Tá bom? Então, isso aqui tudo foi para justificar. Eu quis fazer uma questão que não desse qual era a probabilidade, para que vocês tenham pelo menos algum exemplo de conseguir deduzir que a variável deve ter distribuição pelo menos aproximadamente Poisson, tá? Ficou alguma dúvida nesse setup aqui ou deu para entender direito? Ou deu para entender de boa o que é? Por que é Poisson e por que a variável originalmente seria binomial, blá blá blá. Deu pra entender sim, porque é de Poisson. Tá bem. Beleza, tá. Bom, beleza. Então agora já dá para calcular, né? Calcule a probabilidade de que uma página tenha 2 erros tipográficos. Bom, aí é fácil. P de x ser igual a 2. Como eu estou usando a distribuição aproximada de Poisson, eu vou dizer aproximadamente igual E elevado a menos lambda, lambda elevado a 2 sobre 2 fatorial. Isso aqui, o lambda é meio, então vai dar E elevado a menos 0,5, 0,5 elevado ao quadrado sobre 2. Tá bom? E aí tem que fazer a conta para ver quanto é que dá isso. Tá? Então isso aqui vai dar 0,0758. Tá? Isso aqui, item A. Bom, e o item B? Num capítulo de 5 páginas, qual a probabilidade de que 3 apresentem exatamente 2 erros cada? Tá, isso aqui tem que pensar um pouquinho ainda, né? Vamos pensar aqui. Então agora o que eu vou ter vai ser um capítulo tem 5 páginas, tá? E aí eu estou perguntando qual é a probabilidade de que 3 dessas 5 páginas tenham exatamente 2 erros. Então vou definir a variável aleatória aqui, y, como sendo o número de páginas Em geral, essas questões sempre começam definindo a variável aleatória numa sentença, tá? Então, por isso que eu estou sempre começando definindo a variável aleatória e depois fazendo as contas.
Então, meu y eu vou chamar do número de páginas com exatamente 2 erros. Com exatamente 2 erros. Tá? Dentre, no capítulo, tá? Então, naquele capítulo. Então, esse capítulo tem 5 páginas. Então, vou botar aqui, sei lá, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. Aí, o que eu vou fazer? Bom, ele está perguntando qual a probabilidade de que 3 apresentem 2 erros. Então, se eu definir como sucesso, eu vou colocar aqui sucesso, definido como sendo página com 2 erros, né? Se eu definir o sucesso como uma página ter 2 erros, então eu quero contar quantos sucessos vão acontecer, né? Então pode acontecer um sucesso. Se eu tenho 3 apresentando exatamente 2 erros, então pode ser sucesso, 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 fracasso, fracasso. Ou então sucesso, fracasso, fracasso, sucesso, sucesso. Assim sucessivamente, tá? Tem várias escolhas que podem ser feitas. Então concorda comigo que aqui é a página 1, aqui é a página 2 e assim sucessivamente. Até a página 5. Então aqui o que eu estou fazendo eu estou escolhendo, né, várias páginas e vendo se elas têm 2 erros ou se elas têm 2 erros ou se não tem 2 erros, tá? Então aqui é exatamente o experimento binomial, certo? O y é uma binomial em que o número de tentativas é 5, porque eu tenho 5 páginas, e aí a probabilidade de sucesso eu vou chamar de Pzinho, tá? E o que é o sucesso, né? Pzinho é igual ao Pzinho é igual ao P de sucesso, que é a probabilidade da página ter 2 erros, e aí, convenientemente, no item A, eu calculei exatamente essa probabilidade. Calcule a probabilidade de que uma página desse livro tenha 2 erros tipográficos. Então, o meu P de sucesso foi o valor que eu achei lá em cima, 0,0758. Tá bom? E aí, agora o que você vai fazer? Bom, agora ficou fácil. É só calcular o que ele está pedindo, que é a probabilidade de que 3 apresentem 2 erros. Então, P de Y igual a 3. Isso aqui da binomial vai dar 5, 3. 0,0758, que é a probabilidade de sucesso, elevado a 3, vezes a probabilidade de fracasso, que é o complementar, né? 9, 2, 4, 2, se eu não tiver cometido nenhum erro, elevado ao quadrado, tá bom? E aí fechou, deu isso, tá bom? Alguma dúvida? Tá? Bom, isso daqui conclui, então, a parte que a gente... o finalzinho da nossa discussão, né, de variável aleatória discreta. E essa é a matéria que vai aparecer na prova no teste 1 de vocês. Então, na segunda-feira, às 5 horas, o teste começa e o teste termina às 7. Então, vocês vão ter esse tempo e a gente pensou numa prova, num teste, para ser feito em 1 hora, tá? Então, assim, essa 1 hora adicional, a gente está pensando que, bom, ela vai ficar para um tempo além para vocês poderem ter tempo de digitalizar as respostas e poder mandar lá no Classroom, tá? Então, isso vai ser tudo feito no Classroom. Então, lá no menu de atividades, vocês vão ver lá quando tiver lançado. Então, vai ser na próxima segunda-feira, às 5 horas. Então, a gente vai ter ainda mais 1 aula até lá, tá bom? Então, a matéria vai até aqui, até esse conteúdo que eu dei. E aí vocês já podem estudar. Depois eu vou colocar mais alguns exercícios naquela lista. Aí vocês façam a lista de exercícios que eu coloquei lá do capítulo 1 e do capítulo 2. E procurem as monitoras também, para vocês terem mais exemplos, né? Aqui a aula eu acho que eu vou muito devagar, eu não sei, tenho essa impressão. Mas a gente não está atrasado com a matéria, não. A gente está bem... seguindo bem certo. Agora a gente já concluiu o capítulo 2, há tempo de ver o teste, ainda tem mais 1 aula de gordura, né? E aqui eu vou começar com a matéria
da aula 7, que fala sobre variáveis aleatórias bidimensionais, tá bom? Então, eu vou colocar mais alguns exercícios depois na lista 2, aí vocês olham os que tem lá, e quando eu colocar os novos, eu aviso a vocês, para vocês terem mais material de estudo, tudo bem? Bom, então eu só vou dar uma introdução nessa parte, e a gente vai ver, aqui eu coloquei como aula 7, a gente vai ver majoritariamente na próxima aula, mas é bom já dar uma introdução nessa parte. Bom, deixa eu voltar. Essa parte da aula 7, a gente vai falar sobre vetores aleatórios. Até agora a gente só falou de variáveis, né? Então, vetores aleatórios é quando a gente tem mais de uma variável aleatória sendo considerada ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai focar aqui em vetores aleatórios bidimensionais, ou seja, de dimensão 2, mas em alguns casos aqui a gente usou até já implicitamente vetores aleatórios de dimensão maior. Sempre que eu tenho uma binomial, por exemplo, eu posso ver como soma de Bernoullis. E cada Bernoulli é uma variável aleatória. Se eu agrupar todas elas uma do lado da outra, eu tenho um vetor n dimensional, em que n é o número de tentativas da binomial, tá? E conjuntamente distribuídos. Então a gente até já passou tangenciando por vetores até n dimensionais, tá? Em que n maior ou igual a 2. Mas aqui a gente vai focar nos bidimensionais. A gente vai falar sobre distribuição marginal, sobre distribuição condicional e também sobre independência de variáveis aleatórias discretas. Essa parte de independência a gente usou implicitamente várias vezes. Eu até estou pensando, de repente, na próxima vez que eu for dar essa matéria, eu colocar essa parte de independência lá no início, que eu acho que ela vai ajudar mais. Tipo, independência de variáveis aleatórias. A gente já viu independência de eventos, mas de variáveis aleatórias eu falei rapidamente da definição aqui hoje com vocês. Bom, então beleza, uma motivação, né? Por que a gente quer trabalhar com variáveis bidimensionais? Bom, porque em várias ocasiões a gente quer olhar a relação entre mais de uma variável aleatória no mesmo experimento. E aqui tem dois exemplos. Então, por exemplo, medicina, né? Você pode, para avaliar a efetividade de um tratamento, você pode tomar várias medidas por paciente. Por exemplo, pode medir a pressão arterial, a frequência cardíaca, a taxa de colesterol, então várias coisas. E aí, o conjunto desses fatores, ele em geral vai ser mais informativo do que qualquer dessas medidas tomadas separadamente. Então, quando a gente for falar de vetor aleatório, a gente vai sempre tomar a relação conjunta das variáveis aleatórias. É essa parte que é a novidade, tá? É olhar conjuntamente mais de uma medida aleatória. Em finanças, você pode estudar a evolução do preço de ações de uma empresa, e aí você pode coletar uma série de medidas ao longo do tempo, né, estimados conjuntamente. Aqui é um I. Então, você pode ver a tendência de preço e coisas assim, por exemplo, usando, sei lá, usando variáveis contábeis daquela empresa, ou então variáveis macroeconômicas, o que você quiser considerar. Então, você pode usar mais de uma variável para fazer a sua inferência. Então, surge nesse contexto a necessidade de lidar com variáveis, com vetores aleatórios multidimensionais. Então, vamos só abordar mais um pouquinho mais de formalismo, o que a gente quer dizer por distribuição conjunta. Então, sejam x e y duas variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço amostral, ou seja, tem um mesmo experimento e sobre esse experimento eu tenho uma característica x e uma outra característica y, tá? Por exemplo, eu posso jogar a moeda 5 vezes, o x ser o resultado do primeiro lançamento e o y ser o resultado do segundo, tá? É um exemplo. Ou o x pode ser o resultado do primeiro lançamento e y pode ser o número de caras que caiu nos últimos 3 lançamentos. Enfim, tem várias formas possíveis de definir conjuntamente x e y. Então, vou dizer, o vetor aleatório bidimensional x e y é chamado um vetor discreto se x e y são variáveis discretas, tá? Então, nota que eu tinha a definição de x discreto e a definição de y discreto. Eu estou dizendo agora que o vetor, que é a conjunta dos dois, vai ser discreto se cada uma delas for, se o x for discreto e o y também. Então, como eu estou falando de vetor aleatório discreto, então tudo que é variável ou vetor aleatório vai ter sempre uma distribuição de probabilidade. E como é discreto, essa distribuição é chamada de função de massa de probabilidade conjunta, tá?
Porque agora ela diz respeito a duas variáveis aleatórias, o x e o y. Então, agora a notação vai ser pxy de xzinho e yzinho, tá? Em que a gente tem o xzinho pertencente ao suporte da variável aleatória x e o yzinho pertencente ao suporte da variável aleatória y. Então, o que é isso, né? O pxy de xzinho e yzinho é definido como a probabilidade do x igual a xzinho. Essa vírgula aqui significa e, ou interseção, tá? Então, isso aqui é a probabilidade do x igual a xzinho e y igual a yzinho. Isso aqui é um evento. A gente já tinha trabalhado com isso algumas vezes aí ao longo do curso. E esse aqui é outro evento. Então, você está calculando a interseção dos dois eventos, tá? Então, tem algumas propriedades, né? Note que a probabilidade conjunta, né? A FMP conjunta é sempre 0 ou positiva para todo ponto do suporte, tá? Porque é uma probabilidade, né? Então, isso aqui vai ser sempre positivo ou zero. Tá? E se eu somar no suporte, né? Somar x pertencente ao suporte da variável aleatória x e y pertencente ao suporte da variável aleatória y, essa função de massa de probabilidade vai ter que dar 1, tá? É da mesma forma, só que agora é mais de uma característica. Então, esse somatório aqui vai ter que dar 1 quando eu somar para todos os valores desse vetor conjunto. Bom, então vamos falar sobre distribuições marginais, e aí eu acho que a gente já pode encerrar. Então, considere uma variável aleatória, um vetor aleatório bidimensional xy discreto, tá? Bom, a probabilidade marginal de x é definida como px de xzinho, tá? Bom, a gente já vinha trabalhando com probabilidade marginal há muito tempo. Desde o início, todas as PMF que a gente definiu eram marginais, na verdade, né? Então, como é que você define a marginal? Ela é chamada de marginal porque você obtém, a partir da interseção entre dois eventos, da conjunta entre as duas variáveis aleatórias, marginalizando uma delas, ou seja, somando todos os valores possíveis da segunda variável aleatória. É isso que está dizendo aqui, ó, px de xzinho, ela é definida como a probabilidade de x ser igual a xzinho e y igual a yzinho somados para todo yzinho possível, tá? Por que isso aqui faz sentido, né? Vamos ver. Isso aqui significa px de xzinho é o p de x igual a xzinho, tá? Que a gente já está habituado a ver. Isso aqui é a mesma coisa que x ser igual a xzinho, interseção com yzinho, yzão, né? Pertencente ao seu suporte, concorda? Por quê? Porque isso aqui é sempre verdade. Então, quando eu intersectar esse evento com esse, vai dar isso aqui, né? Essa interseção se reduz a esse evento. Porque isso aqui sempre acontece, tá? Bom, e agora, o que eu posso fazer? O que significa o y pertencer ao seu suporte? Ora, significa que eu tenho o x igual a xzinho, né? E o y igual a yzinho somado todo o yzinho no seu suporte. Tá? Fez sentido? Então, olha só o que a gente obtém. Essa é a justificativa do porquê que quando você soma, né, entre todos os valores possíveis da segunda variável aleatória, você tem a marginal da primeira. Tá? É por esse raciocínio que eu coloquei aqui. E da mesma forma, você pode definir a outra marginal. O P de y fica sendo somatório, né, da conjunta P de x igual a xzinho e y igual a yzinho quando você soma em todos os valores possíveis da variável aleatória x. Tá bom? Bom, gente, então eu vou parar por aqui. Faltam 10 minutos. A gente deixa esse tempo para vocês terem de descanso aí. A gente sempre termina em cima da hora, então dessa vez eu vou terminar um pouquinho antes, tá? E na próxima aula, então, a gente retoma a partir do exemplo 1, tá bom?
Bom, então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui e vou parar a gravação. E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida de aulas passadas ou exercícios, eu posso ver isso agora até fechar o tempo de aula das 10 horas, tá bom? Então vou interromper aqui.